As mina pira com o Lucas e Felipe Vidal. Um show de dança aqui. Tava fazendo aqui, ó. Faz aí, tique-tique. Faz tu que tu faz melhor. Eu faço contigo, não tem Não, tu problema. faz aquelas mina pira. Boa tarde, pessoal de casa. Ninguém manda deixar a gente participar da Não festa, sabia né? que eu tava no Tá ar. cansado? Dançou só exausto. um pouquinho. Tá cansado. A bola já está rolando aqui no SBT Esporte em nome de Pico Ruxo nessa véspera da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você pode participar com a gente no facebook.com/SBT Esporte RS. Grêmio e Inter vão enfrentar dois adversários que estão lá embaixo na tabela. Adversários teoricamente mais fracos, né? E aí são mais perigosos também. O que o torcedor mais teme quando os jogadores pensam que não vai ser tão difícil assim? Deixa o seu recadinho lá que a gente lê daqui a pouquinho no nosso Facebook. E olha só como eu tô boazinha, além de feliz hoje com Lucas e Felipe, a gente tá bonzinho também, hein? Tem presente surpresa aqui no programa. Domingo o Grêmio enfrenta o Coritiba na Arena com uma novidade. E você pode ir ver a novidade de perto com acompanhante. São 2 telespectadores, cada um ganha 2 ingressos. Os 2 primeiros e-mails que chegarem com nome e cidade para sbtesportrs@sbt.com.br, respondendo que novidade é essa que o torcedor vai ver em campo no domingo, vai ir na Arena também. Daqui a pouquinho eu digo quem ganhou esse presentão aqui no programa. O Bahia conseguiu o efeito suspensivo e terá sim presença de torcedores no jogo de amanhã contra o Internacional lá na Fonte Nova. O STJD aceitou o pedido do clube, que havia sido punido por 2 jogos depois de superlotar o estádio Joia da Princesa no jogo contra o Santos, e autorizou que a partida de amanhã acontecesse com os portões abertos. O Bahia não vence desde a 3ª rodada e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento lá embaixo na tabela. O efeito torcida poderia ser um ingrediente a mais para o Inter tentar vencer fora de casa. Poderia. Do frio gaúcho para o calor do Nordeste e da torcida. O desafio contra o Bahia será na Arena Fonte Nova. O clube baiano conseguiu o efeito suspensivo e terá a presença dos torcedores amanhã. Podem ter feito um jogo contra o Corinthians sem tanta confiança, o Corinthians não permitiu que eles jogassem muito. E pode ser que, de repente, numa jogada ou outra, eles adquiram essa confiança contra a gente. Então, acho que a gente tem que tentar trabalhar bem nisso. A gente vem num momento legal e jogando fora de casa você tem que estar mais atento, porque o ímpeto de quem joga dentro de casa ele é um pouco maior. A gente tem que procurar conter isso daí. Já são 13 jogos sem vencer fora de casa. Há mais de 10 meses que o Colorado não traz na bagagem os 3 pontos. É muito tempo para quem quer ser campeão brasileiro. No treino, novidades. No vestibular de Abel Braga, Alex ganhou a vaga de Arangues e o time titular goleou os reservas por 6-0. Rafael Moura fez 4 gols. Essa é a eficiência que o treinador tanto pede ao time. É o equilíbrio da eficiência, atrás de você tomar menos gol e na frente você ter possibilidades, realmente você está fazendo e concretizando todas essas oportunidades em gol, né? A eficiência vai nos trazer essa tranquilidade. Vidarte, tu tá ainda na empolgação da dança, Não, vamos voltar ao foco, vamos nos concentrar Tá agora. certo. Porque o Alex não era o teu nome no time, mas é o nome do Abel. Ontem no treinamento foi 6-0, Rafael Moura adorou, teve 4 gols marcados só por ele nessa partida aí no treinamento, no trabalho. E venceu o Bahia, me desculpe, é uma obrigação, né? Estamos parecendo o Piu Piu. Eu tento buscar o foco, pensar no jogo, recuperar a concentração. Não, e olho muda claro, totalmente. verde, de amarelo, é o Piu Piu. Não tem problema, melhor que o Frajola, o Piu Piu é mais esperto. Eu vou te falar o seguinte, dona Débora de Oliveira, e para os nossos telespectadores também. Eu não imaginava o Alex no lugar do Arangues, na função do Arangues. Isso que eu quero dizer, deixar bem claro. Ele entra na vaga do Arangues, mas não na função. E tem uma diferença. Porque quem vai fazer a função do Arangues, vai tentar fazer aquela movimentação e dar um pouco mais de dinamismo ao meio-campo do Internacional, como faz o chileno, é o Wellington e não o Alex. O Alex vai ficar um pouco mais pela esquerda, o D'Alessandro um pouco mais pela direita, e aí o Wellington com o Williams. Aquele esquema que na Copa está se fazendo muito, 4-2-3-1. Assim que vai jogar o Internacional, é assim que joga o Grêmio também no domingo, na Arena, diante do Coritiba. E aí não perde tanto.
não perde tanto. Eu acho que não, porque o Alex, ali onde ele vai jogar, ele é um ótimo jogador, porque ele tem muita habilidade, ele passa bem, lança bem e pode fazer do lado esquerdo o que o D'Alessandro faz na direita. Essa é a compensação, esse é o equilíbrio que está tentando o Abel Braga. A gente fez uma pergunta para o pessoal de casa no nosso Facebook, se com um adversário em crise a dupla às vezes dá uma patinada, porque já chega achando que vai ganhar. Na tua opinião, só o Inter, vamos dizer, depois tu fala do Grêmio. Não vai pipocar, né, pro Bahia, né? Sei a expressão, Azar. Eu acho que o Internacional tem quase que uma obrigação de ganhar do Bahia. E penso, Débora, que é melhor com torcida, viu? Ressuscitar o Bahia não, né? Não, seria um absurdo. Não posso imaginar. Quem quer ser campeão não pode perder nem ponto para o Bahia. E posso estender também esse tipo de observação para os gremistas, né, que jogam contra o Coritiba. Um é, como tu dissesse, uma vaguinha acima da zona de rebaixamento e o outro é penúltimo colocado, o Coritiba. Então a dupla Grenal tem que fazer 6 pontos. 3 o Inter, 3 o Grêmio, sábado e domingo. Acho que fica legal assim para tentar ainda. É complicado, mesmo assim, alcançar lá na frente o Cruzeiro. Bom, nos últimos dias a gente vem acompanhando uma crise entre Ucrânia e Rússia que tem mudado os rumos dos atletas brasileiros que jogam lá, né? Alguns nomes como Dentinho, Douglas Costa, o Alex Teixeira e até o Fred, que já jogou no Inter, se negaram a voltar para o país ou até mesmo se atrasaram na reapresentação lá no Shakhtar, o clube a qual pertencem nesse momento. Por medo dos ataques e também por pressão, né, Vidarte, do empresário Kia Jorabichã, até para facilitar o retorno deles para o futebol brasileiro ou para outros lugares também. Isso facilita a vida de um clube, especialmente o Internacional, por exemplo, porque o Alan Patrick, ele teve o empréstimo ampliado até dezembro, a pedido do próprio jogador, para não ter que voltar lá para o Shakhtar. E aí entra mais um nome que pode reforçar o Colorado. E aí eu quero a tua informação, Vidarte, esse que a gente está vendo aí no vídeo, Fred. A janela de contratações encerra dia 13 de agosto. Será que ele vem para ficar até o final do ano? Débora, a informação que eu tenho não é muito positiva para o torcedor do Internacional. Eu conversei com um dos dirigentes do Internacional, o Marcelo Medeiros, e ele disse que não tem a menor chance, que não está negociando com o Fred. Aí se falou também do Moledo, né? Que também poderia voltar. Ele até me deu uma informação que eu desconhecia. Estou confessando aqui a minha falta. Ele se machucou, Moledo? Está machucado. Ele disse, o Vidarte, se ele voltar para o Brasil, ele vai ter que jogar no Campeonato Brasileiro. Só poderia jogar no Campeonato Brasileiro no final do ano. Então como é que eu vou contratar um zagueiro que não vai jogar? Tá aí a resposta. O Fred, o que eu li, as informações que eu fui atrás, ele tem contrato até 2018 com o Shakhtar, né? E para poder voltar ao Internacional, ele renovaria por mais um ano o contrato dele com o clube ucraniano, ficaria com contrato até 2019 e aí poderia voltar a jogar no Brasil. O Flamengo também estaria interessado no Fred, que é um jogador que a gente sabe que o Abel gosta. Né? Eu estou dizendo a informação oficial, a informação da direção do Internacional. A gente sabe que às vezes os diretores dão aqueles driblezinhos nos repórteres, né? Agora, quero dizer outra coisa sobre a Ucrânia. Falei com o Jorge Machado, que é um empresário que lida também com o futebol do leste europeu, e ele disse, Vidarte, não tem essa de não voltar para lá, não, tem que cumprir o contrato. Esse negócio lá da crise, lá existe, mas é num local muito determinado. A FIFA já deu garantia aos jogadores de fora da Ucrânia que estão atuando lá. Né? Então está todo mundo dizendo que há um exagero nesse aspecto. Os jogadores não querem mais voltar a entrar na Ucrânia. A Ucrânia não é tão pequena assim. Então, tem um ponto determinado onde os conflitos estão acontecendo e onde estão os jogadores, não há esse tipo de situação. O clube, o Shakhtar principalmente, garantiu a segurança total dos atletas. Bom, o Juliano sabe desse medo dos jogadores e das famílias, né, em ficarem lá em meio a toda essa crise, esses conflitos. E falou um pouco do que ele viu quando morou lá na Ucrânia. Mesmo assim, ele não incentiva nenhum atleta a desrespeitar os contratos com os clubes. É uma situação realmente complicada, porque foge da alçada do jogador. É algo político muito grande. Então, o jogador ele fica intranquilo. Ele não tem 100% de cabeça para poder trabalhar, sabendo que pode estourar uma guerra a qualquer momento e os familiares estando lá. Então, realmente, essa preocupação ela é grande por parte dos jogadores. Eu estive lá e na cidade que eu estava morando não teve nada. Então, eu estava, de certa forma, tranquilo, mas ainda assim com sinal de alerta. Então, eu entendo esses jogadores, mas talvez o caminho que eles estão tomando não seja o ideal. Talvez uma melhor comunicação com o clube possa fazer com que a situação melhore ainda um pouquinho para eles. Ele tem a cabeça muito boa, o Juliano. Nós vamos seguir falando de Grêmio, Vidarte. O Fernandinho está pronto para a estreia. Era essa a novidade que a gente pediu que o pessoal de casa respondesse pelo nosso e-mail, hein? Daqui a pouquinho eu vou dizer quem levou os ingressos para poder ir no jogo no domingo. O nome do camisa 77 do Grêmio apareceu ontem no boletim informativo diário da CBF. Ele está pronto para enfrentar o Coritiba no domingo em casa.
Vidarte, e é uma responsabilidade para esse jogador que virou a grande solução do ataque, né? E que o Fábio Cerejeira deu toda a tranquilidade no aspecto físico, que era uma das preocupações. Ele não joga, se eu não estou enganado, Débora, me ajude, acho que desde maio desse ano ele não joga. É um bom tempo, um atleta profissional, 29 anos, mas o Fábio Cerejeira, que é da seleção brasileira também, né? Disse, não, ele vai jogar, vai ter condições. Como é que vai fazer o Grêmio? O mesmo esquema do Inter que eu tinha falado, né? Aquele esquema da Copa do Mundo, 4-2-3-1. Os dois volantes, Ramiro e Riveiros, o Luan mais pelo lado esquerdo, o Fernandinho mais pelo lado direito e o Juliano centralizado. Esse é o esquema que está sendo da moda, né? Do futebol mundial, do futebol internacional, está sendo assim. E o Grêmio vai tentar copiar isso com sucesso. Talvez, com a velocidade desses meias aí, o Grêmio tenha realmente a vitória contra o Coritiba. É uma obrigação ganhar do Coritiba, né? Pelo amor de Deus. Ganhar do Coritiba. Celso Roth talvez segunda-feira não seja mais o técnico do Coritiba, dependendo da vitória do Grêmio. E aqui, se o Grêmio não ganhar? Aí o Anderson Moreira talvez não seja mais o técnico do Grêmio na segunda-feira. Os dois estão com... Estão aqui, aquele bazucão. É a corda bamba que a gente falou ontem, né? E é importante também ressaltar que é a última alternativa para essa mudança no ataque. Com o que tem e com esse recém-chegado. O vice-presidente da administração do Grêmio, por Débora... enquanto a gente não vê sinais de que mais algum nome esteja vindo ou de que o que estão sendo utilizados sejam modificados. Sobre essa circunstância do Anderson Moreira, o Nestor Hein, que é um dos vice-presidentes do presidente Fábio Koff, ele disse, olha, se o Anderson perder mais um Grenal, a situação dele, disse publicamente isso, será insustentável. Então eu não estou fazendo onda nenhuma. É um dirigente da administração do presidente Fábio Koff que disse isso publicamente, Débora de Oliveira. Gravíssimo. Bom, o pessoal está participando aqui com a gente no facebook.com/SBTEsportRS. O Christian Rodrigues diz que acha que eles têm que dar o máximo, são muito valiosos lá na frente esses 3 pontos contra os adversários que estão lá embaixo na tabela, o que é verdade, né? Todos são, mas principalmente esses mais fáceis aí de buscar mesmo fora de casa, como é o caso do Inter. O Jefferson Mota, o Inter vai ganhar fácil o jogo sem nenhuma dificuldade. Ele mandou um abraço para mim e para ti, Vidarte. Outro. Paola Monteiro, é obrigação Grêmio e Inter ganhar, são 2 adversários muito fracos. A Emily Souza acha que todo jogo é difícil e mesmo esses times estando lá embaixo, o Grêmio e Inter tem que jogar com muita garra, com muita vontade. Ela pede um beijo para Dom Pedrito. Puxa vida. O Marcelinho Pôncio diz que concorda com a gente, acha que dá Grêmio, com a Emily, dá Grêmio 4-0 e Bahia perde pro Inter por 2-0. Quanto tu acha, Vidarte? Perde pro Inter. Quanto que tu acha que é? 1-0. Acho que vai ser só 1. Eu concordo com uma das telespectadoras aí, ou telespectador, não me lembro exatamente, que todos os jogos não são difíceis, né? Mesmo estando lá na zona de rebaixamento, não tem jogo fácil mais. Em qualquer lugar, todos os jogos são equilibrados, mas o Inter tem mais time. O Marcelinho ainda diz que esses times que estão lá embaixo sempre jogam fechados contra times grandes, jogam em contra-ataques. Tem que ter cuidado, por exemplo, porque o ano passado o Náutico fez 3-0 no Inter. É verdade. Né? Foi lá, né? O jogo foi lá. E o Coritiba não fez 4-0 no Grêmio também ano passado? Mas foi, ano lá, passado. Né? Lá fora. Eu acho que tem que ficar em alerta. Quando se torna uma obrigação, é ainda mais difícil, é uma pressão ainda maior para os jogadores. Mas eu acho que o Inter faz uns 3 lá. Tomara. E acho que o Grêmio faz 2. O Grêmio 2 aqui no Coritiba. Porque o Celso Roth vai meter um monte de volante que a gente sabe. E dia 10 tem Grenal, hein? Dia 10 tem Grenal, no Beira-Rio. Daqui a pouquinho a gente vai seguir falando sobre isso e vai dizer quem será que levou para casa o nosso presentão. É 1 minutinho.